Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, compartilha também com seus amigos concurseiros, sempre tem conteúdos exclusivos para vocês. Eu vou produzir uma redação ao vivo, sem cortes e edição, para os concursos Polícia Militar do Estado do Paraná e Polícia Civil do Estado do Paraná, porque são as mesmas exigências, a mesma banca organizadora. Na produção da redação, vou orientar vocês como estruturar o texto dissertativo argumentativo, a introdução, os parágrafos de desenvolvimento e também a conclusão, o uso de conectivos e quais argumentos você pode utilizar. Antes eu vou passar orientações valiosas em relação ao perfil da redação, a banca FUNPAR, por meio aí do núcleo de concursos, é uma banca acadêmica. Então nós temos exigências específicas em relação a outros concursos públicos e outras bancas organizadoras. Por ser uma banca acadêmica, nós temos, por exemplo, a cobrança de temas que estão relacionados a problemáticas contemporâneas. Temas contemporâneos, assuntos da atualidade, mas são assuntos que possuem relevância e desdobramentos na sociedade. Inclusive discussões que acontecem no próprio contexto da instituição da Universidade aí do Paraná. Além disso, temos também o mínimo de 20 e o máximo de 25 linhas, uma redução de 5 linhas comparado aí a provas que nós temos 30 linhas no máximo. Isso faz com que o candidato do concurso da banca FUNPAR atente-se à concisão e à objetividade. É você escrever o máximo de informações com o menor número de linhas possíveis. Então, se nós temos uma estrutura clássica de uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, na redação FUNPAR para o concurso PMPR e também o concurso Polícia Civil do Paraná, nós temos que reduzir essa quantidade para haver uma produção harmônica e também atentando-se aí à quantidade máxima de linhas. Eu vou mostrar para vocês uma introdução objetiva, contextualizando o tema, apontando o enfoque temático, e depois 2 parágrafos aí de desenvolvimento é o suficiente e 1 de conclusão. Eu separei para vocês uma temática pertinente que pode ser cobrada, inclusive no contexto da própria instituição, a importância da ciência por conta da pandemia de coronavírus. É um assunto relevante, está direcionado aí à sociedade, à relevância social. Temos 2 textos motivadores, o primeiro falando sobre a influência da ciência na nossa vida cotidiana. Orientação muito importante, leia com atenção os textos motivadores, que são esses fragmentos que vêm antes da proposta temática, sublinhe aquelas informações que você julgar mais relevante, e isso vai te dar ideia, bases, orientações para você desenvolver o texto. O segundo texto motivador é uma frase do cientista Albert Einstein, também falando sobre a importância da ciência no que diz respeito aí à decodificação, à interpretação da realidade. E nós temos aqui a proposta temática. Com base nos fragmentos acima, redija um texto dissertativo argumentativo entre 20 e 25 linhas sobre o papel da ciência na sociedade. Aqui nessa proposta temática, a banca já direciona a quantidade de linhas e também qual é o tema, o papel da ciência na sociedade. Em algumas situações, ela pode colocar aqui embaixo os comandos. Seu texto precisa ter entre 20 e 25 linhas, discutir sobre o papel da ciência. Mas isso não vai alterar a lógica da proposta temática. Independente se vier aqui tudo já em parágrafo ou vier aqui embaixo os comandos, é a mesma abordagem. Isso não vai influenciar em nada aqui. Vou começar a produzir a introdução, retomando a proposta temática, que é a importância da ciência, o papel da ciência na sociedade. Antes de você começar o seu texto, fica atento às margens, ao respeito das margens, dê um espaço para iniciar o parágrafo. Começo aqui com a ciência. Constitui uma das principais bases do desenvolvimento da sociedade. Então aqui eu retomei o tema, a importância da ciência na sociedade, período curto, ou seja, uma frase curta. Vou colocar mais uma informação,
para dar ênfase ao que eu estou dizendo, é difícil imaginar como seria o mundo sem a sua contribuição ou a sua atuação. E vou agora dar o enfoque do meu texto. Eu uso aqui um conectivo por esse motivo. É um conectivo que dá sequência e vincula as ideias anteriores ao que eu vou discutir agora. É importante compreender a relevância, vou colocar aqui do conhecimento científico para não repetir ciência no mesmo período, do conhecimento científico, considerando, sobretudo, e aqui eu trago a discussão do contexto da pandemia de coronavírus, o atual contexto da pandemia coronavírus. Vamos fazer aqui uma releitura da introdução. A ciência constitui uma das principais bases do desenvolvimento da sociedade. É difícil imaginar como seria o mundo sem a sua contribuição. Por isso, é importante compreender a relevância do conhecimento científico, considerando, sobretudo, o atual contexto da pandemia de coronavírus. Vejam que, aqui nos 2 primeiros períodos, eu retomei o tema. Quando eu retomo o tema, eu não corro o risco de ter uma fuga parcial. E depois, no próximo período, eu dou o enfoque do meu texto, o que eu vou discutir. Eu vou discutir a relevância dela e ainda vou mencionar aqui o contexto da pandemia de coronavírus. Continuo aqui o próximo parágrafo, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Também respeito aqui o início do parágrafo, dou um espaço. Utilizarei aqui um conectivo de relevância, cumpre analisar, em primeiro lugar. Fique atento aos usos dos conectivos, que são essas expressões que vão pontuar o nexo entre as partes do seu texto. Vão correlacionar a introdução com o desenvolvimento e também dentro dos próprios parágrafos nós vamos ter aí uma relação harmônica. Eles servem para dar a liga nas partes do seu texto. E quando você utiliza os conectivos, você está obedecendo a coesão textual, que é um texto coeso, tudo está harmônico dentro da sua produção. O papel do conhecimento científico, que eu vou colocar na contemporaneidade. De novo, coloco aqui a ênfase da importância da ciência. É inegável que a ciência exerce uma grande influência no cotidiano. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Inclusive, várias descobertas mudaram o rumo da humanidade. E eu vou agora mencionar quais são essas descobertas. Como a erradicação de doenças, cura de doenças que até então não tinha tratamento, e as inovações tecnológicas. Vou ainda colocar mais uma informação que é relevante aqui. Dessa forma, usar um conectivo que dá continuidade ao que foi discutido anteriormente. A ciência possui papel fundamental na produção de conhecimento, dando respostas para as problemáticas ou os problemas da sociedade.
Vamos fazer aqui a releitura do parágrafo. Cumpre analisar, em primeiro lugar, o papel do conhecimento científico na contemporaneidade. É inegável que a ciência exerce uma grande influência no cotidiano. Inclusive, várias descobertas mudaram o rumo da humanidade, como a erradicação de doenças e as inovações tecnológicas. Dessa forma, a ciência possui papel fundamental na produção de conhecimento, dando respostas para as problemáticas da sociedade. Um argumento pertinente em relação ao quanto a ciência muda o cotidiano, quanto ela influencia as nossas vidas. E o próximo argumento, vou usar aqui um conectivo que vai dar continuidade à ideia anterior nessa perspectiva, ou seja, dentro dessa relevância, nós temos aqui o contexto da pandemia de coronavírus. No contexto da pandemia coronavírus, várias pesquisas na busca pela cura da doença evidenciaram sua importância. Então, eu coloco aqui o meu segundo argumento, que é justamente trazer para a discussão algo que é da realidade, algo que aconteceu e demonstra sua relevância no contexto da pandemia de coronavírus. Aqui eu já respondo uma pergunta recorrente, se o coronavírus pode ser um tema para a redação dos dois concursos, PM, PR e PCPR. Não. Mas discussões relacionadas ao contexto da pandemia, inclusive você utilizar a pandemia como um argumento, pode ser colocado aqui na redação, como eu estou fazendo. Continuando aqui, vou descrever o que aconteceu durante a pandemia, diante do cenário de rápido contágio, disseminação. Também é importante nós colocarmos aqui o número de mortos e o expressivo número de mortos que foram aí causados pela Covid. Como é uma doença, colocar as iniciais em letras maiúsculas, causadas pela Covid-19. Cientistas de todas as partes do mundo foram os protagonistas na divulgação de estudos clínicos, também indicação de tratamentos e medidas de prevenção. Também um argumento muito forte aqui, nós colocamos a atuação da ciência dentro da pandemia de coronavírus. E vou agora para o meu parágrafo conclusivo. Antes de fazer aqui uma leitura. Nessa perspectiva, no contexto da pandemia de coronavírus, várias pesquisas na busca pela cura da doença evidenciaram sua importância diante do cenário de rápido contágio, disseminação e o expressivo número de mortes causadas pela Covid-19. Cientistas de todas as partes do mundo foram os protagonistas na divulgação de estudos clínicos, indicação de tratamentos e também medidas de prevenção. Vou colocar mais um argumento. Além disso, vários discursos e ações, nós vimos isso na prática, inclusive, de autoridades foram pautados pelo embasamento científico. Ok. Portanto, aqui eu vou evidenciar a importância. É preciso valorizar e garantir
atuação da ciência, que eu vou colocar no Brasil para dar uma ênfase regional, a ciência no Brasil, nesse sentido, cabe ao Estado. Quando você colocar Estado, governo, sempre as iniciais em letra maiúscula, pois é um agente, efetivar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento científico com a destinação de mais recursos, é muito importante isso, para as pesquisas. Vou colocar mais uma ideia também, por último, que é a conscientização da sociedade da importância da ciência. Por último, é importante conscientizar a população sobre a importância da ciência por meio de campanhas educativas. Vejam que na minha conclusão eu coloquei a relevância do que eu discuti anteriormente, a importância da ciência, e apontei medidas que podem torná-la ainda mais importante, conscientizar a população, destinar mais recursos, e assim eu fecho a minha produção de texto. Eu transcrevi essa redação antes para uma folha de papel e foram utilizadas as 25 linhas perfeitamente, o máximo colocado para a redação. Nós temos então uma introdução objetiva, tem aí 5 linhas, de 4 a 5 linhas é recomendável, 2 parágrafos de desenvolvimento, um de 7, 8 linhas aproximadamente, claro que é uma diferença porque é um documento digitalizado, e por último uma conclusão que tem aí aproximadamente 6 linhas. E eu consigo então desenvolver o tema, colocando argumentos pertinentes, sendo objetivo e sendo também conciso. Esse tema que está aqui, que eu discuti com vocês e também produzi, é um dos temas que constam no curso Redação Padrão, curso Redação Padrão em PDF para o concurso Polícia Militar do Paraná e também para o concurso Polícia Civil do Paraná. É um manual completo e exclusivo para você aprender a desenvolver o texto dissertativo argumentativo conforme o perfil da banca FUNPAR. Nós temos aqui dicas e orientações valiosas, características do texto dissertativo argumentativo, estrutura do texto, também como você pode desenvolver a redação, todas as partes da redação, o que colocar como argumento, dependendo do tema cobrado. E além disso, o diferencial desse material é que ele tem 22 redações prontas, que são redações padrão, redações modelo que eu produzi sobre temas que podem aparecer na sua prova. Redações como essa que eu produzi aqui agora. São redações que vão te orientar a produzir os seus textos e elas possuem todos os aspectos para você tirar nota máxima, alcançar a aprovação na redação e, consequentemente, ter uma boa classificação. Faça como aí milhares de alunos que já alcançaram notas incríveis em redação de vários outros concursos. Entre em contato agora mesmo no link do WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo. Eu te passo todas as informações e está com preço acessível, um preço simbólico, reduzido, para que você tenha acesso a esse material de forma facilitada. Um forte abraço e até a próxima!